pensei em não gravar esse vídeo umas 50 vezes, porque eu tô com um pouquinho de inchaço ainda, que eu operei os sisos, mas eu decidi gravar mesmo assim, porque se eu ficar enrolando depois, eu não gravo. Então vamos lá. Olá, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Esse canal está finalmente de volta depois de quase 7 anos, mais de 7 anos na verdade, porque eu comecei ele em 2016 com uns videozinhos meio tutoriais de AutoCAD e agora estamos oficialmente de volta com vídeos diversos. Eu quero compartilhar vários outros assuntos com vocês e o primeiro deles é o que eu venho trazer hoje, que é um painel de metas para 2024, que é uma coisa que eu faço há muitos anos. E me faz muito bem. Eu acho que é legal quando a gente consegue visualizar as nossas metas, principalmente por imagens, que é o que eu venho falar com vocês hoje. Então, por que fazer um painel de metas? Eu acho que quando a gente visualiza as coisas e quando a gente tem uma certa noção da vida da gente como um todo, e aqui eu vou falar com vocês nesse painel de metas, não só metas profissionais, mas metas pessoais também, porque eu acho que uma coisa está totalmente ligada à outra. Porque quando a gente abandona a vida pessoal e foca só no profissional, nos estudos, não dá muito certo, e o contrário também. A ideia é tentar dar uma visão geral das coisas que são mais importantes na vida. Esses dias eu vi uma palestra muito legal que falava sobre a diferença entre as coisas urgentes e as coisas importantes. E eu achei fantástico, porque a gente faz muitas coisas urgentes mesmo, sai salvando, sabe? Eu acho que os meus últimos anos foram um pouco assim. Parece que eu tava apagando 20 mil incêndios, mas não fazendo as coisas que eu queria, as coisas importantes, sabe? Quando a gente tá só fazendo o que não tem mais, o que é pra amanhã, eu tô no domingo, tô fazendo as tarefas de segunda-feira, porque já tá tudo com os prazos, com a corda no pescoço. Então, é legal quando a gente tem uma visão de fazer o que é importante, ou seja, eu tô fazendo isso que é importante, porque é legal, e não que é urgente, porque não dá mais tempo. E viver a vida fazendo só essas coisas urgentes é muito frustrante. Bom, me deparei no final de 2023 e eu não tinha realizado quase nada. Fiquei assim, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? No final do ano eu fiquei muito frustrada, porque no geral eu consegui assim, nos últimos anos, alcançar pelo menos uns 40%, vamos lá, 40%, 60% dos meus objetivos. No final de 2023, que foi um ano bem assim, foi um ano difícil, mas acho que todos os anos têm as suas dificuldades, mas foi um ano em que muita coisa mudou pra mim internamente, na minha rotina, e eu cheguei no final do ano um pouco frustrada, porque praticamente nada do que eu tinha colocado no papel foi realizado. E eu entrei numa certa crise, assim. O meu 2023, eu ainda comecei o ano ainda com um contrato ativo, dando aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, como professora. No meio do ano, meu contrato acabou. Nos últimos 2 anos em que eu tive dando aula, eu dava aula, fazia doutorado, faço ainda, né, fazendo doutorado, tocando o meu escritório e tocando um projeto artístico de bordados, enfim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. No meio disso tudo, em 2022 também tive um problema pessoal, a minha mãe passou por um tratamento de câncer, e aí o que eu fiz? Eu tô contando a minha história pra vocês porque eu acho que muita gente faz isso sem perceber e depois de 1 ano, 2 anos é que a gente se toca. Eu fui simplesmente me abarrotando de tarefas e tudo eu começava e não terminava, tá? E aí eu fui pegando 1 milhão de coisas, 1 milhão de encomendas de bordado que eu nunca terminava, 1 milhão de coisas, fui pegando um monte de trabalhos de design em que eu começava, mas ficava faltando assim 10% para terminar e não dava como terminar. E eu comecei a ficar, né, ter crises ansiosas horrorosas e tudo mais, até um dia que eu tive uma conversa, na época eu estava fazendo tratamento com uma psicóloga, e ela me disse, ela falou, nossa, a sua cabeça está... Eu achei fantástica essa comparação que ela fez. Falou, sabe quando a gente abre um computador, uma aba assim no Google, e aí tem 52 abas abertas e você vai tentar abrir a aba 51 e o seu computador trava? Você está desse jeito, você está tentando abrir mais uma, sendo que a sua cabeça tem 1 milhão de abas abertas. E ela me indicou fazer um quadro que eu vou pegar. Foi um quadro mais ou menos desse jeito aqui, que a minha psicóloga me pediu para fazer, para eu realmente olhar de frente pro tanto de tarefas que eu tinha. E eu me assustei muito,
com a quantidade de coisas que eu tinha sem terminar. E aí a gente acha que essas coisas, elas não ocupam espaço na nossa cabeça, que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Só que isso é o que mais, no meu caso, por exemplo, é o que mais me gerou estresse e ficar com aquela coisa assim, aquilo tá ali, você não tá fazendo, mas tá ali ocupando um espaço na sua mente. Então eu falei que eu ia promover uma cruzada mesmo, dentro de mim eu tinha esse nome, assim, eu vou fazer o possível para terminar e fechar todas as coisas, inclusive cursos que eu tinha comprado e que eu não tinha terminado. Cursos que seriam muito importantes para o meu progresso profissional, para o meu progresso, inclusive, pessoal. Então, dito e feito, 2023 foi um ano em que eu praticamente não atingi nenhum objetivo do que estava aqui, mas eu fiquei feliz porque eu terminei o ano pegando o quadro que eu tinha com várias coisas em aberto. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 10 projetos de design abertos mais ou menos e eu passei para um só, que é o que eu tô ativamente. Recentemente eu fui trabalhar nele e eu falei, meu Deus, que alívio, quanto tempo eu não sinto isso, que é pegar uma coisa para fazer por vez, porque eu tava sempre fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. E isso é muito estressante. E essa lista de 2023, praticamente eu vou repeti-la em 2024, porque como eu não consegui alcançar quase nada, mas esse não conseguir alcançar quase nada do que estava aqui, eu não fico triste, né? Fiquei um pouco frustrada, confesso pra vocês, mas logo depois eu retomei a minha consciência e pensei, eu não posso ficar triste porque eu estava desocupando, fechando as 50 abas abertas no meu computador, né, interno, para que eu pudesse avançar. Porque não dá para tentar alcançar novas metas com 1000 coisas acontecendo inacabadas. O fato de ter tarefas inacabadas, eu acho que é uma coisa, a gente quer começar, a gente quer fazer novas metas, né? Janeiro, novas metas, vida nova, vou fazer 50 metas novas, só que eu tenho um monte de coisas em aberto que ou eu abandono, né? Essa foi uma coisa também, uma decisão que eu tomei. Tem coisas aqui que de repente eu preciso abandonar, preciso ter a coragem de falar, eu não vou dar conta e vou fechar isso aqui e deixar para uma próxima, fazer de uma outra vez, de repente um cliente que eu encerrei alguns contratos que foram bons para mim, bons para os meus clientes também. O que eu queria falar com vocês é isso, que antes de traçar novas metas, é preciso finalizar coisas que ficam ocupando espaço na nossa cabeça. Eu moro no centro e aí de repente passam ambulâncias, passam umas motos assim aqui na avenida. Bom, então vamos para 2024. Como eu disse pra vocês, as minhas metas não vão mudar muito, eu praticamente vou repetir tudo que eu tracei em 2023, mas com a diferença de fazer algo visual e uma coisa também que eu queria muito introduzir de pensamento nesse ano, que é as minhas prioridades, ter as minhas prioridades muito bem estabelecidas. No geral, a gente vai traçando metas como se elas fossem todas a mesma coisa. Só que eu decidi que eu ia traçar algumas coisas que elas iam ser meio inegociáveis. Eu decidi que ia ser cuidar da minha saúde. Era assim, se a minha saúde não estiver bem, o resto pode estar desmoronando, explodindo. Eu vou cuidar da minha saúde primeiro. E isso inclui a minha saúde física, a minha saúde mental e a minha saúde espiritual também. Porque nos anos anteriores, o que eu fazia era isso. Eu falava, não, eu tô sem tempo, eu vou deixar a consulta para depois. Eu tô sem tempo, eu vou deixar para fazer esse exame de sangue depois. E aí, passavam-se 2 anos e eu tive um problema de saúde, por exemplo, que eu poderia ter evitado. Então, a minha prioridade é a minha saúde mental. É eu acordar, é eu fazer coisas, ficar menos no celular, enfim. Pode ser que eu não consiga, mas eu preciso tentar, né? A rotina mudou muito, porque eu passei a trabalhar de casa 100% do tempo, voltei a estudar para o doutorado e eu tive um choque de realidade muito grande. Que era de uma rotina em que eu saía de casa com sacola de um lado, praticamente tomava café da manhã em pé na cozinha, aquela coisa louca. E depois eu me peguei em casa com tempo até demais, administrando uma rotina bem mais tranquila. Fiquei um pouco, assim, deslocada, demorei. E o que entrei num processo ansioso muito forte. E o que me fez sair disso foi, eu pensei, bom, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Muita coisa na minha vida eu não ia conseguir solucionar, assim como eu ainda não consegui solucionar. Mas eu podia arrumar o meu sono, arrumar a minha alimentação, essas coisas, então foi o que eu fiz. Bom, então por isso, esse ano, a minha prioridade inclusive isso se reflete na organização do meu dia.
eu começar o dia, por exemplo, o meu primeiro compromisso do dia é cuidar da minha saúde. Não tem negociação. Eu vou fazer alguma coisa em prol da minha saúde, seja uma atividade física, cuidar da minha alimentação, depois é que eu vou trabalhar, fazer as outras coisas. Assim como nesse início de ano, como eu falei pra vocês, eu fui atrás dos meus exames e fazer coisas que eu tava adiando há muito tempo. Feito isso, eu comecei, esse ano ao invés de, aqui, no ano passado, eu tinha dividido as coisas em 12 áreas. No painel visual que eu vou mostrar pra vocês que eu montei, eu vou dividir em 5 faixas. Essas 5 áreas são a minha vida pessoal, o meu doutorado, que eu preciso e gostaria muito de conseguir terminar esse ano, o meu escritório, que tem a parte de arquitetura e de design, que eu preciso voltar a me dedicar um pouco mais e agora com a cabeça no lugar, sentar, como eu disse, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho os bordados e tem esse projeto aqui que é voltar para o YouTube, voltar a produzir conteúdo de uma forma mais consistente, mais compromissada. Bom, então chega de enrolação, eu vou mostrar para vocês, eu vou montar aqui atrás o painel na minha parede. O que eu gosto de fazer? Eu peguei um arquivo no Illustrator, aí vocês podem fazer no Photoshop, no PowerPoint, no programa que vocês quiserem, e fui abrindo o Pinterest e fui buscando imagens que ilustrem coisas que eu gostaria de fazer de metas para cada coisa, para cada área. Então eu fui fazendo 5 faixas e dessas 5 faixas eu tenho uma imagem que vai me levar, que me deixa feliz. Eu sou muito visual, então quando eu vejo uma imagem bonita, automaticamente eu fico animada. Acho que o painel visual ele serve muito para isso, para deixar a gente animado e pensar assim, poxa, às vezes eu não tô conseguindo fazer aquilo ali naquela área da minha vida, mas de repente agora eu consigo fazer, ir atrás de um outro objetivo. E tendo essas imagens bonitas, que a mim faz muita diferença, eu consigo ir ficando mais animada e mais motivada. Então eu fiz esse arquivo no Illustrator, calculei mais ou menos o tamanho para não ficar impressões muito caras. Eu imprimi no papel mais barato possível, as impressões ficaram, se eu não me engano, R$20, que eu imprimi colorido. E aí recortei e colei e vou mostrar um pouco aqui para vocês como que eu fiz. Bom, então agora aqui com o meu painel montado no meu quarto, eu espero que possa inspirar vocês a fazer por aí. Eu acho que facilita muito estar aqui do lado da minha cama. Eu quis fazer no meu quarto também, porque às vezes as pessoas chegam, ficam perguntando e eu gosto de ter uma coisa, queria ter no meu quarto aqui, inclusive para quando eu acordasse de manhã, eu já olhar e me incentivar a ir à luta pelos meus objetivos, pelas minhas metas, que realmente só eu mesmo posso fazer isso por mim. Uma outra coisa que eu vou fazer esse ano é usar o meu planner para um rastreador de metas. Bom, sempre vi alguns vídeos falando sobre metas, como construir metas, e aí tem aquelas coisas, né? Aquela tríade. A meta ela tem que ser específica, mensurável e nem lembro a outra coisa lá, mas enfim. A meta, quanto mais específica ela é, melhor. E eu sempre falei assim, sabe quando te dá uma certa preguiça de fazer isso? Eu falei, vou pôr uma meta geral. E eu vivi na própria pele no meu 2023 que o que eu fiz? Apesar de ter sido um ano bom, de eu eliminar muitas coisas que estavam pendentes, eu vi que muitas metas, eu coloquei metas grandes e não quebrei metas pequenas. E aí a gente fica sonhando alto, assim, nossa, como se aquilo fosse se realizar sozinho. E as coisas não se fazem sozinhas. É preciso que a gente faça um compromisso, seja ele semanal, mensal. Então, eu vou usar esse planner que eu comprei, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí, mas é um planner que eu comprei numa feirinha no Rio de Janeiro, na última viagem que eu fiz. Ele foi, sei lá, R$20. E achei super bonitinho aqueles planners. Eu gosto muito de planner semanal, que não tem data certa, e aí eu posso usar ele o tempo que eu precisar. Esse daqui, eu usei muito planner nos anos passados, com a data e horário, porque eu tinha horário fixo para fazer as coisas. Nesse caso, para mim, ter metas semanais e metas mensais, metas anuais, vai ser legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, nesse planner, metas anuais e quebrar essas metas anuais em metas mensais e semanais. Eu ainda tô pensando o que eu vou fazer, depois eu mostro aqui pra vocês, se eu vou fazer só anuais e semanais, porque eu acho que vai ficar mais simples.
Bom, eu gosto muito de usar essas canetinhas aqui, esses marca-textos da Stabilo, não sei como fala. E aí dentro do planner ficou assim, eu coloquei no ano o que é pessoal, eu gosto de usar essas coresinhas para identificar. A minha meta do doutorado, a minha meta do meu estúdio, dos bordados e as minhas coisas de produção de conteúdo para o YouTube. Então, eu fui calculando mais ou menos quanto que daria isso no ano. Algumas vão ser semanais, outras mensais, enfim, mas pensando o tanto de semanas que falta para o ano, e eu não coloquei assim, que eu vou conseguir fazer isso todas as semanas, porque é muito difícil, tem feriado, tem... Então, eu fiz um cálculo mais ou menos de 80% e espero conseguir atingir. E aí, no dia a dia, aqui dá para ir fazendo o que eu consigo fazer por dia, por exemplo, e as coisas por semana, né? 10 páginas da minha tese por semana, algumas outras coisas, um bordado por semana, enfim, mais ou menos isso aqui. E agora, com o painel montado, eu me despeço de vocês. Espero que isso tenha ajudado, que vocês possam fazer aí. Se fizerem, mandem aqui nos comentários, me mostrem, me mandem nas redes sociais. E tomara que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que essas imagens nos ajudem muito a acordar. Eu fiz aqui no meu quarto justamente por isso, para eu acordar todos os dias e já olhar para essas boas imagens, que isso me faz muito bem, tá bom? Um beijo e até a próxima!